Bom dia, amados e queridos irmãos da IPI Metropolitana de Brasília e demais irmãos e amigos que nos assistem. Mais uma vez, aqui estamos na presença de Deus. Que seu dia seja cheio da paz e da graça de Deus. Amém? Vamos orar. Soberano e maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos pelos teus grandes feitos. Nos abençoa, Senhor, mais uma vez neste dia. Senhor, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter, Senhor, a tua bênção, a tua proteção. Nos abençoa agora, neste momento de estudo da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a leitura bíblica no livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 13. Hebreus 6, 13 até o 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A promessa de Deus é imutável. Pois Deus, quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos seus herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entrar no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. É verdade, a promessa de Deus é imutável. Deus fez uma promessa para Abraão, ele creu e obteve a vitória. Nos dias atuais, Deus não mudou. Ele continua o mesmo, ele não mudou e jamais o mudará. Então, amado e querido irmão, irmã, não duvide do agir de Deus na sua vida. A palavra de Deus garante que nunca Ele, o Senhor Jesus, vai nos deixar. Amém? Ouça agora um belo louvor e em seguida um maravilhoso estudo bíblico. A todos uma excelente semana abençoada pelo Senhor Jesus. Fiquem na graça. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Porque eu
casi nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda bendito foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor.
amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Não há lugar melhor, não há lugar melhor. Mais vale um dia em sua casa, Deus, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, amada Igreja, graça e paz. É com muita alegria que hoje eu tenho o privilégio de ministrar uma aula na Escola Dominical. É a primeira que faço utilizando as vias sociais. Fui professor durante décadas, mas sempre presencialmente. É a melhor forma, a meu juízo. No entanto, em razão da pandemia, as igrejas tiveram que se adaptar. E assim, vamos prosseguindo, irmãos. Há alguns meses estamos estudando o tema família. Esta agora será a última lição, lição de número 13, sobrevivendo aos tempos de crise. O texto básico encontra-se em Miqueias, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Vou ler alguns versículos que entendo fundamentais, centrais para a nossa aula. Então, a partir do verso de número 5, assim diz a palavra do Senhor. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Estas são as palavras que embasarão a nossa
meditação, nossa reflexão nesta manhã. O texto foi lido no livro do profeta Miqueias. Quem é esse profeta? Miqueias exerceu seu ministério profético nos fins do século 8 a.C., quando a terra estava sendo assolada pelos assírios. Ele profetizou tanto para o reino de Judá quanto para o reino de Israel, aquela divisão que ocorreu após a morte de Salomão e quando reinava seu filho Roboão. Miqueias denunciou uma situação mais perversa do que a guerra enfrentada pelo povo judeu. Denunciou a cobiça e a injustiça social. Sua palavra profética é uma denúncia contra os governantes, os chefes e os ricos das cidades de Jerusalém e Samaria, respectivamente, capital de Judá e do Reino do Norte, ou Reino de Israel, nas quais estavam espoliando o povo. É chocante a palavra de advertência que ele dá voltada para a família. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, Miqueias capítulo 7, versículos 5 e 6. Porém, o profeta não se limita a descrever tal desalentadora situação, mas aponta ao povo o caminho da busca por Deus e apregoa a compaixão divina para com o seu povo. Logo, somos desafiados neste estudo a refletir acerca das circunstâncias que envolvem nossas famílias, bem como as atitudes esperadas das famílias cristãs diante da promessa da bênção do Senhor. Teremos, então, que analisar alguns tópicos a seguir. O primeiro tópico diz respeito com o título A Família Precisa de Ter Percepção do Tempo que está vivendo. Queridos, nós, como nos dias de Miqueias, temos sofrido, enquanto família cristã, muitos ataques. Naquela época, Miqueias já registrou da seguinte maneira: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Não creais, novamente eu quero enfatizar, não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. É muito triste vermos famílias desagregadas. Quantas vezes ouvimos pelos meios de comunicação pai matando filho, filho matando pai e mãe, irmãos matando irmãos, e sem falar as agressões físicas de sogra para com nora e vice-versa. Daí porque a conclusão do profeta: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Basta olhar em nossa volta para vermos a crise porque passa a sociedade, e a família é a célula máter da sociedade. O tráfico de drogas tem sido intensificado
e com isso famílias sofrem a ação dos traficantes atraindo filhos e muitas das vezes filhos chegam a se tornar traficantes. Também a violência é muito grande. O tráfico de armas faz com que pessoas da família possam adquirir uma arma e intentar contra a própria família. E o que falarmos também da exploração da prostituição, dos jogos, que muitas das vezes desmorona famílias, pai perde tudo no jogo e a família fica na miséria. Tudo isso já estava então anunciado na profecia de Miqueias para o povo daquela época, o povo de Israel. Mas nós, prezados irmãos, precisamos então estarmos preparadas enquanto famílias do Senhor para enfrentar essa tentativa de quebra de paradigmas. A nós vieram os ensinamentos da palavra de Deus e a eles nós merecemos e devemos obedecer. Dizem que não há mais lugar para os absolutos de Deus. Hoje já não se fala tanto na pós-modernidade, com contestações de princípios bíblicos fundamentais. Já há aqueles que falam na pós-verdade, que a verdade é aquela de cada um. Mas nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina que só há uma verdade. Aliás, foi o próprio Cristo Jesus que disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nossos lares possam estar, portanto, fundamentados em Cristo, para que assim tenha condições de enfrentar as dificuldades que surgem a todo instante, tentando tragar os nossos filhos, os nossos parentes. Mas o profeta, depois de narrar esse quadro tão difícil, tão catastrófico, podemos agora fazer uma reflexão sobre outro enfoque, o item 2. A esperança da família deve se firmar no Senhor. Eis a palavra de esperança do profeta. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Queridos, vocês já ouviram alguém dizer que perdeu a esperança? Ou também já ouviram dizer: a esperança é a última que morre? Isto não pode acontecer, porque para quem é cristão, nós não vivemos por circunstâncias. Nós temos certeza das promessas de Deus para as famílias que se entregam a trilhar o seu caminho, o caminho do Senhor. Se a nossa esperança não estiver firmada no Senhor, dificilmente suportaremos as investidas do inimigo contra a família, bem como o peso das experiências dolorosas que tantas vezes nos envolvem. Portanto, vamos firmar a nossa esperança em Deus. E a Bíblia nos narra exemplos extraordinários de famílias que assim viveram. Desejo destacar
a família de Noé, depois que Deus decidiu enviar o dilúvio para exterminar todo o ser humano da face da terra. Noé achou graça, achou mercê diante de Deus, porque ele era um homem que procurava viver de modo justo. E assim foi comissionado por Deus como pregoeiro de que este mundo iria ser exterminado por seres viventes, quer humanos, quer animais, se não houvesse arrependimento. Mas as famílias daquela época não quiseram ouvir a pregação de Noé. E assim, ele com sua família entrou para dentro da arca, construída segundo orientação de Deus, e ali permaneceu enquanto choveu na terra. Foram mais de um mês de chuva contínua. E assim, Deus fez uma aliança com a família de Noé. Noé, com sua família, saindo da arca, iniciou a nova jornada na história da humanidade. Mas, meus queridos, o ser humano que não se volta para Deus, que não aceita Cristo como Salvador, vai de mal a pior. Alguns descendentes de Noé não seguiram os mesmos caminhos do homem que aceitou servir a Deus. E, de novo, andaram errantes, sendo pessoas totalmente distanciadas de Deus. Até um dia em que Deus resolveu chamar para andar consigo Abrão. Abrão, nascido em Ur, na Caldeia, filho de um pai que não tinha fé firme em Deus, muito pelo contrário. Deus apareceu a Abrão e lhe disse: sai da tua casa, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E, meus queridos irmãos, por causa disso, Abrão ter ouvido a voz de Deus e obedecido, Miqueias pôde escrever no capítulo 7, versículos 19 e 20, o seguinte: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, Deus, o Senhor, tem uma aliança com as nossas famílias, enquanto famílias cristãs. Mesmo vivendo dias maus, muitas vezes lidando com problemas familiares, diante dos quais nos sentimos impotentes e sem saber o que fazer, não podemos de maneira alguma perder a esperança, pois o Senhor tem uma aliança com as nossas famílias. Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós temos conhecimento de lares onde reinava a desunião, o desentendimento, a violência, pessoas viciadas em álcool que, depois de embriagadas, atacavam moral e fisicamente os familiares. E assim, com Deus entrando naquela família, com a salvação de Cristo Jesus, alcançando alguns membros ou toda a família, tudo mudou. A paz voltou a reinar. A união levou a família a ter grande progresso. Portanto, nós podemos e temos armas
suficientes para enfrentar as dificuldades, as lutas e os ataques que são dirigidos às nossas famílias. A aliança firmada com Abraão é confirmada em Cristo. Assim está escrito: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavras escritas e contidas na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 13, 14 e de 17 a 20. Portanto, meus queridos irmãos, conforme tivemos oportunidade de analisar há pouco a nossa lição Sobrevivendo aos Tempos de Crise, procurou abordar os itens. A família precisa ter percepção do tempo em que está vivendo. Já falamos que vivemos tempos de crise, em que a família sofre ataques dentro da sua própria casa, no lar, quanto ataques externos, mas que nós temos como nos defender e até sairmos também para uma atitude proativa, uma atitude de liderança. Outro item importante que vimos foi a esperança da família deve se firmar no Senhor. Realmente, meus queridos irmãos, não há outra saída. O mundo procura um líder, um governante que não decepcione, mas no final há muita decepção. Procuram muitas das vezes líderes religiosos que não seguem a palavra de Deus. Também apenas enganam aqueles que não buscam a sã doutrina. É preciso, portanto, ter esperança e se firmar no Senhor. E para nossa alegria, nós podemos proclamar que o Senhor tem uma aliança com as nossas famílias. Amém? Nós temos esta experiência, como dissemos, da família de Noé, que Deus fez aliança depois que deu cabo a toda a humanidade e salvou Noé com sua família ali na arca. Mais adiante, ele fez uma aliança extraordinária, foi a aliança com Abraão, o tirando do meio de um povo idólatra para levá-lo a uma terra prometida. E a sua família foi abençoada. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos reconhecer que se estamos com Deus, a nossa família vai bem. Se nos afastarmos de Deus, já coisas negativas começarão a surgir. E se abandonarmos a Deus, não teremos mais esperança de dias melhores. Mas graças a Deus, porque fomos chamados por Deus. E assim nós podemos ter a certeza de que sairemos vencedores em Cristo Jesus. O lar cristão é o chamado doce lar. Há um hino muito bonito que fala
nesse sentido do doce lar. Se a família está com Jesus, é feliz o lar. Em conclusão, meus queridos irmãos, nós podemos então dizer: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Palavras contidas no Salmo 115, versículo 14. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Nesse instante, nós vamos pedir que todos, unidos, onde estiverem, se aproximem enquanto família, para fazermos a oração, que é uma oração da unidade cristã, ensinada por Cristo Jesus, o Pai Nosso. Assim, então, nós vamos orar fechando os nossos olhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Queridos, quero avisar então que encerramos o estudo sobre família e no próximo domingo estará ministrando aula o nosso querido pastor, reverendo Sandro Xavier da Silva. Ele iniciou um estudo muito significativo, muito importante, no livro do profeta Abacuque. Então, próximo domingo, às 10 horas e 15 minutos, Escola Bíblica Dominical com o nosso pastor, reverendo Sandro. Não deixe de participar, de repassar o nosso link para outras famílias, outros amigos e parentes, a fim de serem abençoados. À noite, às 19 horas e 15 minutos, temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Também há pessoas participando de vários estados no Brasil. Não deixe de participar. Tenham todos uma boa tarde e até a noite, se Deus quiser.